Então nós somos em 32, já são 10:06. Vamos lá então, começar a explicar o que a gente vai falar nesse capítulo 11. Então basicamente agora a ideia é a ideia de rolamento. A gente vai entender então a junção do movimento de rotação mais translação. Como a gente vai observar, a peculiaridade por trás do rolamento está na junção desses dois movimentos. O centro de massa ele se movimenta no movimento de translação à medida que o objeto sofre também um rolamento. O interessante desse estudo é que, como a gente vai ver, é que para o objeto rolar com perfeição, nem deslizar e nem derrapar, a velocidade do centro de massa ela está intimamente ligada com a velocidade angular do meu objeto. Então a velocidade ômega do objeto, como a gente vai ver, ela está intimamente relacionada com a velocidade do centro de massa, de forma que tem uma relação ali direta e que você pode então usar para descrever e entender um movimento de rolamento. Mas tudo isso a gente vai ver com cuidado, passo a passo aqui. Então, só para a gente dar uma olhada breve aqui, então a seção 11.2 é o rolamento como uma combinação de translação e rotação, que é a junção de dois movimentos, tá vendo? É o movimento de rotação pura mais o movimento de translação pura. A soma desses dois movimentos vai me dar um movimento de rolagem. Aí a gente vai então agregar tanto um movimento quanto o outro para tirar a energia cinética de rolamento. E finalmente vamos nos atentar às forças do rolamento, né, que estão envolvidas principalmente em relação à força de atrito, visto que precisa ali de uma força extra para que esse objeto role. Senão ele estaria deslizando, né? Sem essa força aí o objeto estaria deslizando. Aí a gente estuda o caso do ioiô, que é um caso particular, faz uma revisão do torque, agora apresenta o torque de uma forma vetorial e estende esse conceito não só para objetos em rotação, mas também para objetos em translação. Como a gente vai ver, é possível associar um torque a um objeto que está em translação. Porque o torque nada mais é do que pela definição, né, é o produto vetorial entre R e F. Então, se o objeto estiver se movimentando, você tem um R dado um certo ponto, tem um F dado um certo ponto, mesmo que ele continue aqui se locomovendo para cá e vem embora, não no movimento de rotação, ainda assim você vai ter um R que está acompanhando ele, a posição dele no espaço, né? Então, quando ele estiver aqui, por exemplo, você tem um R que está aqui, quando ele estiver aqui no espaço, você tem um R que está aqui, apontando daqui até aqui. Você vê que esse R vai sofrendo um movimento aqui também de rotação à medida que o objeto vai se deslocando, de forma que a gente pode associar um movimento, um torque, desculpa, a um movimento de translação também. E a gente avança nessa linha, então mostra como isso é feito e define uma grandeza nova, agora chamado momento angular. O momento angular é tal que a derivada, a taxa de variação do momento angular no tempo é, de fato, o torque. Então, assim como a gente tinha um momento linear cuja derivada dava força, agora a gente tem um momento angular cuja derivada dá o torque, né? Então, uma outra grandeza de suma importância e na física é fundamental, porque assim como o momento linear, o momento angular ele também se conserva quando não existem torques externos atuando sobre o sistema. Então você tem uma nova lei de conservação que aparece, que é a conservação do momento angular. Então aparece aqui exatamente a segunda lei, ó, tá vendo? A força é derivada do momento linear, assim como o torque é derivada do momento angular. A prova é simples, trivial, obedece ao princípio da superposição também, tá certo? Então, se você tiver um sistema de partículas, o momento angular é o momento angular de cada uma delas, de forma que a gente consegue definir o momento angular total, que está relacionado com a soma de todos os momentos, todos os torques, de forma então que para um sistema de partículas, a gente tem então o torque resultante como a taxa de variação do momento angular total, que é um análogo que a gente tem para a segunda lei de Newton, no caso, está vendo aqui?
no caso do movimento de translação. A força resultante é a taxa de variação do momento linear. Aqui a gente mostra que o torque resultante é a taxa de variação, é igual à taxa de variação do momento angular. Aí a gente começa a estudar isso para um corpo rígido e finalmente avança para entender aí fala da conservação do momento angular, né, que é de extrema relevância na física, mais uma grandeza que se conserva. É importante frisar que nem tudo na natureza se conserva, né, mas o momento angular é uma grandeza que se conserva. E depois a gente estuda um dispositivo que é de suma importância no entendimento, aí, inclusive para navegação e etc., que é chamado de giroscópio. Então, o giroscópio, a gente usa todo esse conhecimento de torque, momento angular, variação do momento angular, para entender o comportamento desse objeto aqui, que nada mais é do que um eixo ligado a uma roda, que é posto para rodar aqui. E aí, então, aparece todo um conjunto de forças aí, que à primeira instância, né, parece muito contraintuitivo, né, uma coisa muito fora do comum, mas que quando você começa a entender o comportamento da natureza, aí você consegue entender e descrever esse objeto aqui, o comportamento, a dinâmica dele, dado a velocidade angular, dado o raio, dado a força da gravidade, etc. E finalmente a gente calcula o movimento de precessão. Como a gente vai ver, esse objeto ele vai começar a rodar em volta aqui, ó, dado essa velocidade angular. Então você quer calcular o número de voltas que ele dá por unidade de tempo, dado aqui as grandezas, momento angular, velocidade angular, o braço, etc, etc, etc. Enfim, o capítulo 11 ele vem então para a gente trabalhar esses conceitos de rolamento, introduz uma grandeza relevante que é o momento angular, cuja taxa de derivação é o torque. Tudo vai se completar agora, você tem uma nova tabela onde agora você tem o torque, o momento linear é angular, você tem a segunda lei de Newton, você tem as leis das conservações, etc. Então tudo se completa e finaliza agora aqui no capítulo 11. Beleza? Então a gente começa aqui no 11.2, que é o rolamento como uma combinação de translação e rotação. Alguma pergunta até aí? Tudo de boa? De boa. De boa. Então vamos aí. Então some o meu display aqui e a gente vai para a nossa lousa então por completa. Está aqui nossa lousa. Então a sessão hoje que a gente avança é a 11.2, onde a gente vai falar sobre o rolamento como uma combinação de translação mais rotação. Então, eu vou começar com a figurinha número 1 do livro aqui. Como a gente vem estudando na física aí, né, esse semestre primeiro e agora esse segundo semestre, é importante a gente deixar claro que um dos objetivos da física é estudar o movimento, e um dos movimentos que tem grande relevância é o estudo das rotações, tá certo? E, obviamente, as aplicações desses estudos, eles trazem bastante nova tecnologia que é importante aí nos nossos dia a dia, tá certo? Então, o estudo do rolamento de rodas, né, principalmente aí, é algo que vem sendo utilizado pelos homens há muitos séculos, né? Então a gente vem explorando o movimento de rotação, o rolamento, o uso de rodas há muitos anos, né? Se você pensar lá no antigo Egito, né, há 5.000 anos ou antes, bem antes, a gente já fazia uso, né, de objetos que rodavam para poder subir, se movimentar, etc, etc, etc. Apesar de ter suas origens lá na antiguidade, né? No entanto, tá aí um exemplo, ó, até nos dias atuais, a gente acaba se surpreendendo com novas invenções que fazem uso, né, do rolamento como um princípio. Então é natural que a gente estude isso, né, a ideia, o conceito de rolamento,
Mas é importante também deixar claro que, apesar de ser algo que nós já estudamos há milhares de anos, ainda hoje em dia, novas tecnologias são obtidas através do estudo do rolamento, do momento angular, do torque, etc, etc, etc. Essas grandezas estão envolvidas na grande maioria de desenvolvimento de tecnologia na engenharia, né? Todo prédio que você faz, toda construção que você faz, por trás ali tem um equilíbrio, né? Que no fundo está relacionado com algumas propriedades que o torque tem que obedecer para que esse equilíbrio aconteça, né? Então, não só no movimento, mas mesmo na estática, o estudo dos torques, do momento angular, etc., também são relevantes para que a gente consiga, de fato, saber se uma construção é estável ou não. Bom, quando a gente começa a estudar o rolamento, né, e aí a gente mostra que ele vem com uma combinação de translação e rotação, inicialmente vale a pena a gente analisar os objetos que rolam suavemente em uma superfície. Então, em nenhum momento aqui nós vamos estar estudando objetos que deslizem, ou seja, você pode ter um objeto rodando, mas ele pode estar meio deslizando, né? Joga uma bola de boliche numa pista de gelo, né? Mesmo na pista de boliche, mesmo você vê que no começo ela dá uma deslizada, né? E depois que ela começa a rolar. Não é isso? Isso a gente vê também. Não é esse tipo de estudo que a gente vai fazer aqui. O nosso estudo aqui é o rolamento ideal, tá? É o rolamento suave. Então, ela não só não desliza, como ela também não derrapa parada e depois começa a se deslocar. Então, não tem também uma derrapagem e depois o movimento. Então, a gente está estudando aqui aquele movimento que é suave. O objeto vai rodando, rolando em cima da superfície, sem sofrer nenhum deslizamento, sem deslizar e sem derrapar. Esse é o foco aqui dos nossos estudos no capítulo 11, que é um caso particular, naturalmente, né? Mas se você quiser começar a estudar, vale a pena começar pelos casos mais simples. Bom, o rolamento ele é um movimento que, de início, ele pode até parecer ser um pouco complicado, visto que cada parte do objeto que está em movimento, né, ele está com um rolamento e ele tem aí uma dinâmica diferente. Se você olhar uma bola rolando, dependendo do ente que você está olhando para a bola, dependendo da posição da sua bola ali, você vai ver que ela tem um movimento diferente no rolamento. Então, uma figura que exemplifica bem isso aí é essa figura aqui, ó. Então, veja bem, ó, enquanto... Vamos pegar e focar. Esse aqui é um objeto que está rodando aqui. Ele veio rodando aqui, veio rodando, está aqui. Se eu focar nesse objeto aqui, nesse ponto da minha bola aí, da minha roda, ele descreve um movimento que é um movimento puro de translação. Somente está se movimentando para a direita. Se eu focar nesse objeto aqui, ó, nessa ponto da minha roda, o que você observa é que ele faz um movimento bastante complicado. Se você olhar num outro intermediário aqui, você vai ver que vai ter um outro movimento aqui, que não vai chegar aqui embaixo, não vai ficar aqui e vai fazer, que é também. Então, cada ponto da minha roda aqui vai fazer uma trajetória no espaço que é diferente. Então, uma faz até uma trajetória retilínea, a outra faz um arco, aí o outro que está mais próximo aqui faz um arco, mas um arco menor, etc. Então, aparentemente, né, a impressão que a gente tem, visto que cada componente tem uma dinâmica diferente, é que isso pode ser bastante complicado de se analisar. Mas o que a gente percebe é que, de fato, existem aí a nossa intuição que faz com que nós consigamos simplificar muito o que está por trás aí desse movimento. Então, embora o centro, como a gente pode ver, ele se mova por uma linha reta e que seja paralela à superfície, o que a gente observa aqui é que um ponto da borda ela já possui uma dinâmica aí bem mais complicada. O que a gente vai mostrar aqui, então, que é o nosso objetivo,
é que a gente pode estudar esse movimento tratando ele como a combinação, então, de um movimento de translação do centro de massa e uma rotação do resto do objeto em torno do centro de massa. Eu vou repetir. Um objeto em rolamento ele pode ser tratado como a combinação de dois movimentos, a soma de dois movimentos. Um, do movimento de translação do centro de massa, e dois, o movimento de rotação do objeto em torno do centro de massa. Com a soma dessas duas dinâmicas, vocês vão ver que o resultado é exatamente a dinâmica envolvida no rolamento desse objeto. Então, como é que a gente entende isso aqui? Vamos dar uma olhada na roda de bicicleta. Tá aqui, ó. Tenho a minha roda aqui e essa roda ela vai começar a se movimentar. Bom, como a gente vê aí, a roda ela está se movimentando com uma certa velocidade v, que é a velocidade do centro de massa, tá certo? À medida que ela vai se deslocando. A gente tem um ponto P aí, que é o ponto da roda com que ela faz o contato com o piso. E esse ponto, se você se atentar bem, ele também se move para frente com a velocidade do centro de massa. Pensa só, pensa que eu pego aqui, pensa comigo. Vou pegar, tem uma roda e vou puxar um arame aqui, ó, um arame, mas que passa meio na lateral. A roda está aqui, eu puxo um arame aqui e ponho ele na lateral aqui, ó. Tá certo? A roda está caminhando aqui, ó. Tá indo para cá, se movimentando aqui. Eu pego um arame e puxo. Se eu começar a olhar aqui a roda se movimentando, o que eu vejo, né, como eu puxei esse meu arame aqui, é que esse ponto P aqui, ele vai se movimentar da mesma maneira que o centro de massa. Então, esse ponto P aqui, ele tem aqui se movimentando da mesma forma que o centro de massa, ou seja, ele permanece sempre abaixo do O. Bom, agora vem, acho que a grande questão, que é onde a gente vai relacionar essa velocidade do centro de massa com a velocidade angular. Imagina o seguinte caso, ó. Pensa comigo agora, tá? Eu vou até diminuir um pouco a figura aqui para poder usar 3 delas. Não, minto, vou tirar esse cara daqui. E vou jogar esse cara para cá. Agora vem o crucial, hein? Presta atenção que se entender isso, entende tudo. Eu vou pegar nessa bola aqui, nessa esfera aqui, na minha roda, eu vou pegar e vou enrolar um fio aqui, ó. Enrolei um fiozinho aqui, ó. Peguei, é uma linha, tá? Não vou fazer ela em volta, não vou fazer uma linha mesmo, ó. Tá aqui, ó, vou pegar, vou enrolar uma linha aqui por completo. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá aberto, aqui tá solto. Enrolei. Tá certo? Tá enroladinho. Agora, eu ponho essa esfera para se movimentar, essa roda para se movimentar. Então ela vai se movimentar um pouco e ela vem parar aqui do lado aqui, ó. Ela vem parar aqui do lado aqui, ó. Quando ela começou a se movimentar, ela começou a desenrolar aqui o fio, ó. Então o fio desenrolou aqui, tá certo? Um pedaço. E o outro pedaço aqui tá aqui enrolado nela ainda. Então, o que você sabe? Pensa comigo. Esse tamanho aqui é exatamente igual esse tamanho que está faltando aqui. O quanto ela desenrola é exatamente o quanto ela desenrolou ali, o quanto sobrou embaixo, né? O quanto sobrou aqui embaixo é exatamente o quanto ela se deslocou.
Se ela se desenrolar só metade, vamos dizer, se esse fio aqui tivesse desenrolado metade dele, então teria desenrolado um tanto que é igual a πr. E esse fio aqui seria um fio maior aqui, cujo comprimento dele agora seria exatamente π vezes r, visto que esse é o comprimento desse cara aqui. Tá certo? Então, quando essa esfera dá uma volta, quando essa roda dá uma volta completa, ou seja, quando todo o fio agora se desenrolou, então agora todo o fio está desenrolado aqui, ó. Ou seja, uma volta completa, o deslocamento do centro de massa vai ser 2πr. Vou repetir. Olha, ao dar uma volta completa, o deslocamento do centro de massa será 2πr. Essa é a informação mais importante que precisa ter aí. É isso que esse é o coração do rolamento puro. É o coração. E não é tão trivial assim. Quando você olha o fio se desenrolando ali, aí fica um pouco mais fácil. Mas é isso que você precisa entender. Ó, tá vendo? Ó, quando eu der uma volta completa, todo esse fio se desenrolou. Ou seja, esse cara estava aqui, veio até aqui, desenrolou 2πr. Todo fio desenrolou 2πr. Ou seja, o centro de massa ele se desloca também de 2πr. Sim ou não? Ou seja, se o deslocamento faz a roda virar de um ângulo θ, num certo tempo t, os pontos, né, que é o ponto O e o ponto P, eles terão se deslocado de quanto? Qual que é o deslocamento do centro de massa ou do ponto P ali, que se deslocam junto, dado que a roda deslocou um certo ângulo θ. Se ela desloca 2π, o deslocamento é 2πr. Se ela desloca só π, se a rotação for só π, o centro andou πr. Ou seja, se ela andar um ângulo θ, o deslocamento vai ser igual a um θr. O deslocamento do O, o deslocamento do centro de massa, será igual a θr. Aqui eu olhei 2πr porque eu vi uma volta completa. Numa volta completa, ela se desloca 2πr. Em meia volta, onde só tem uma variação de π, ela se desloca πr. Se ela tivesse dado um deslocamento angular θ, o centro de massa teria se deslocado de θr. Então, o deslocamento, a relação entre o deslocamento do centro de massa e a variação angular da roda
Entenda como variação angular o quanto ela rodou em radianos, né? Se ela rodou 30 graus, 60 graus, 2π. A relação entre esse deslocamento do centro de massa e a variação angular da roda nada mais é do que um S que é igual a um θr. Isso aqui é o meu deslocamento do centro de massa e isso aqui é o deslocamento angular da roda. Novamente aqui, ó, se o deslocamento é π, né? Andou de π aqui, ó. Sobrou então πr de deslocamento do centro de massa. S é igual a πr. Se ela se deslocou toda a volta inteira, 2π, então meu S aqui é igual a 2π vezes o raio. Então, ó, 2π dá 2πr. Se ela deslocou π, dá πr. Se ela tivesse andado só um ângulo θ aqui, ó, daqui até aqui, para trás aqui, ela ia ter deixado aqui uma quantidade, né, um deslocamento S, que é igual a θr. Com essa informação agora na mão, a gente consegue relacionar a velocidade do centro de massa, que é qual? Se o deslocamento do centro de massa é esse, então ds dt me dá a velocidade do centro de massa. Se o deslocamento angular é θ, então dθ dt me dá a velocidade angular da roda. Ou seja, se eu derivar essa expressão dos dois lados, eu tenho que ds dt é igual a d dt de θr. O r é constante, então fica r dθ dt. O que implica, então, que a velocidade do centro de massa em módulo é igual a ômega r. Pode parecer trivial, agora que a gente entende, mas isso é a essência do rolamento suave. Entender que quando a velocidade do centro de massa está se deslocando com uma velocidade ômega vezes r, que é a velocidade angular vezes o raio, então nós estamos tendo um rolamento suave. Veja que ela podia estar derrapando. Se ela estivesse derrapando, o que acontece? Derrapar. Derrapar significa que o centro de massa está parado e o negócio está com uma velocidade angular enorme, rodando lá em volta com o centro de massa parado. Então, obviamente, que essa relação não é satisfeita. A velocidade do centro de massa está parado e o objeto está rodando com uma certa velocidade angular ômega, raspando aqui, derrapando na derrapagem, né, na partida. A outra coisa é uma bola que tem uma velocidade do centro de massa se movimentando e ela rodando bem devagar. Entendeu? Então imagina que eu pegue lá e puxe o centro de massa e ela rodando bem devagar. Então ela está derrapando, não é um rolamento. O rolamento é o seguinte, ó, pega uma bola, nem encosta no chão, nem encosta. Põe para rodar com uma velocidade ômega. Se eu pegar essa esfera agora e começar a movimentar ela com uma velocidade que é igual a ômega r, quando eu encostar ela no chão, ela vai ser exatamente igual a um rolamento suave. Não vai estar nem derrapando e nem deslizando. Ela vai estar rodando suavemente. Por quê? Porque a velocidade do centro de massa é exatamente igual a ômega r. Quando a velocidade do centro de massa for exatamente igual a ômega r, aí a gente tem o objeto num rolamento suave, sem derrapar e sem deslizar. Essa é a brincadeira por trás de tudo. Isso nos traz uma informação ainda mais importante, ó.
Vamos olhar para a nossa roda novamente. Agora a gente começa a puxar, né? Começa a puxar o novelo, vai saindo um monte de informação, que é o que a gente está procurando mesmo. Então, ó, tá aí minha roda novamente. Tá aqui o centro da roda. E agora aqui eu vou pegar uma certa distância R aqui. Chamar de R'. Esse objeto a uma distância R' do centro de massa, ele tem uma velocidade, né, linear, que a gente já sabe qual é, que é uma velocidade v aqui, ó. Que vale quanto? É um v, é um certo v, que é igual a ômega vezes R'. Não é isso? Velocidade linear de um objeto é velocidade angular vezes o raio. Quanto mais afastado ele está, maior vai ser a velocidade linear, a velocidade escalar ali dele. Quanto mais próximo do eixo ele tiver, né? Se tiver esse objeto aqui, ele tem uma velocidade pequena, né? Porque ele dá uma volta, mas ele percorre um percurso muito pequenininho. Então, você tem aqui uma velocidade pequena. Agora, os pontos da extremidade aqui, ó. Qualquer ponto na extremidade, onde o raio é o errão, ela vai ter associada a ela também uma velocidade linear. Tá aqui, que é tangente, né? Que é tangente aqui. E essa velocidade também vale ômega-r. Só que é o errão agora, porque eu estou pegando na extremidade. Então é ômega-rão, e aqui também eu vou ter um ômega-errão. Que, por sua vez, no movimento de rolamento suave, é exatamente igual à velocidade do centro de massa. Ou seja, todos os pontos na extremidade da roda possuem uma velocidade que é igual à velocidade do centro de massa. Olha que legal. Então, essa velocidade aqui é igual à velocidade do centro de massa. Essa velocidade aqui é igual à velocidade do centro de massa. Então, enfatizando aqui, porque isso precisa ficar, a velocidade nas extremidades da roda são iguais à velocidade do centro de massa. Beleza? Isso vai ser útil para quando a gente começar agora, né, nesse momento, a associar esses dois movimentos para o movimento de rotação pura, né? Que é a soma do movimento de translação com o movimento de rotação. Então, imagina agora, como eu disse, um objeto rodando sem contato com a superfície. Então, eu pego aqui a minha roda, prendo aqui num eixo e ponho ela para rodar e fico olhando para ela parada ali. Está rodando. Totalmente parada ali, estática. E eu ponho ela de tal maneira que a velocidade angular nas bordas seja exatamente ômega-r. Então, coloquei ela para rodar ali com velocidade de tal maneira que nas bordas a velocidade seja igual a ômega-r. Aí, dado esse cenário, eu venho e adiciono aí um movimento de translação do centro de massa. Então ainda está no céu aqui ainda, mas agora eu começo a arrastar para a direita aqui, como se pegasse tá aqui preso aqui no meu eixo, a roda está aqui, está rodando, e agora eu começo a deslocar aqui, ó, cuja velocidade seja exatamente igual a ômega-r também. Então eu infiro a ela, adiciono um movimento de translação do centro de massa, de tal forma que a velocidade do centro de massa seja igual a ômega-r também. Defino, faço isso. Então, como não está tendo contato com o solo,
você pode ter o que você bem entender. Você nem precisava ser algo assim, tá certo? Mas eu estou definindo isso. Eu poderia, por exemplo, colocá-la para rodar mais rápido, né, o centro de massa, do que ela está rodando, visto que eu estou fazendo isso sem encostar em nada, né? Mas não é isso o caso. Agora eu estou casando a velocidade de translação de tal maneira que ela seja igual a ômega r, onde o ômega é a velocidade de rotação que eu coloquei na minha roda. Então, Professor, pois não. a gente vai estudar momentos em que a velocidade da extremidade é diferente da velocidade do centro de massa? Num movimento? Não, aqui a gente não estuda deslizamento e nem derrapagem. Nada, Nenhuma. né? Não, aqui não. Aqui a gente só estuda o rolamento suave. Beleza, obrigado. De nada. Então, se esse é um movimento típico, onde a velocidade do centro de massa é igual a velocidade angular vezes o raio, então o que nós temos é um típico movimento de rolagem, tá certo? Independente se ela está encostada ou não no solo, não importa. O movimento de rolagem ela tem essa propriedade. A velocidade do centro de massa é igual a ômega r, onde ômega é a velocidade angular da minha roda. Quando isso é satisfeito, eu tenho então a dinâmica, né, de um sistema de rolagem. Então, é claro para a gente, né, começa a ficar claro pelo menos, que a rolagem ela é um típico movimento de rotação mais um movimento de translação, onde a velocidade do centro de massa é exatamente igual a ômega r, onde o r é o raio da roda. Então, a figura aqui abaixo, ela mostra para a gente o rolamento de uma roda. Então, avançando um pouco mais. Está aqui, ó, o movimento de uma roda. Você tem o movimento de rotação pura, então o centro está parado, e eu tenho aqui todos os elementos da extremidade se movimentando com uma velocidade v que é igual a, em módulo, a velocidade do centro de massa, que por sua vez aqui é igual a ômega r, em módulo, né? Então, além desses elementos, você tem esse elemento aqui, também está com a velocidade do centro de massa, você tem esse elemento aqui, também está... Todos os elementos da borda, eles se movimentam com a velocidade ômega r. Né? Porque a gente já sabe, né? Já viu do movimento de rotação, a velocidade linear está relacionada com a angular pela expressão ômega r. O movimento de translação, o que é? Pega agora, olha para o lado, olha para esse cara aqui agora. Agora não tem rotação nenhuma, não tem nada. Está parada, eu pego e ponho a roda para se movimentar. Quando eu ponho a roda para se movimentar, todos os elementos da roda, elas começam então a se movimentar com a velocidade do centro de massa para a direita. Todos. Aí esse. Assim como esse, assim como esse, assim como esse. E a soma desses dois movimentos, a rotação pura mais a translação pura, fazendo com que a velocidade do centro de massa aqui seja igual a ômega r, né? Se eu induzir isso, então o que eu tenho aqui é um movimento de rolagem. E olha que louco ó, que aparece aqui no movimento de rolagem. A soma dessas velocidades faz com que a velocidade aqui no topo seja 2 vezes a velocidade do centro de massa. Por quê? Porque você tem a velocidade imposta pelo movimento de translação, mais a velocidade imposta pelo movimento de rotação. Então, esse ponto aqui, ó, que está exatamente na vertical aqui do centro, ele tem uma velocidade que é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Por sua vez, na base aqui, ó, como esse objeto tem uma velocidade do centro de massa para a esquerda e esse aqui para a direita, na soma
faz com que esse objeto aqui, esse ponto aqui, ele tenha uma velocidade total igual a zero. Então, ó, a figura A ela mostra o movimento puro de rotação. Todos os pontos da roda rodam com uma velocidade angular ômega. Todo mundo rodando com velocidade angular ômega. E na periferia, né, onde você está com uma distância r do eixo, a velocidade v é igual a ômega r. A figura B ela mostra aí o movimento puro de translação, onde então todos os pontos da roda se movimentam para a direita com uma velocidade v, que é igual à velocidade do centro de massa. E a combinação desses dois movimentos é o rolamento aí da roda, que é então representado aí na figura C. Vale frisar novamente que se você combinar esses dois movimentos, você vai ver que na extremidade inferior da roda a velocidade é zero e a velocidade escalar da extremidade superior da roda é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Ou seja, ela é 2 vezes maior que em qualquer outro ponto aí da roda. Professor, então no movimento de rolagem, vamos supor que eu tenho esse movimento que você está descrevendo, e no ponto P eu tenho tipo uma bolinha presa nessa roda, no ponto pneumático ali. Se eu largar essa bolinha, ela vai ficar parada no mesmo lugar, ela não vai se mexer. Se eu largar ela no mesmo movimento. Veja, a roda, ela tem a roda se move para a direita, tá certo? Mas a velocidade daquele ponto ali vai ser zero. Só a rodinha que estiver dentro, não tiver nenhum atrito ali dentro, ela ia ficar parada. Exatamente. Só é que o atrito ia arrastar, né? Mas se não tivesse atrito, ela ia ficar parada ali, exatamente ali embaixo. Ela não ia subir nem descer. Quer ver onde você pode ver? Olha como é que fica uma foto aqui. Quer ver? Tem a foto aqui que vai enfatizar bem isso. Que é a foto 5. Olha uma imagem, ó. Ó. Tá vendo, ó? A escala, olha como é que é a brincadeira. Você vê como aqui você consegue enxergar os raios todos e aqui está tudo difuso? Porque aqui a velocidade é muito grande. E aqui a velocidade é zero, ó, nesse ponto aqui da roda. Entendi. Isso é uma foto de um objeto rodando. Você vê que fica todo difuso aqui, porque a velocidade é 2 vezes, então a câmera não tem uma abertura suficiente para pegar, né? E aqui embaixo você vê que você consegue enxergar perfeita. Aí, naturalmente, quando você vai subindo aqui, vai ficando difuso, né? Porque as velocidades são diferentes, né? Se você olhar um ponto aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se tivesse ainda, além do movimento de rotação, uma velocidade do centro de massa, então a velocidade aqui seria uma velocidade resultante, né? Que é a soma desses dois caras aí. Daria um vetorzinho mais ou menos... Pega esse cara, puxa aqui. Mais ou menos aqui, ó. Essa é a velocidade resultante desse ponto aqui. Porque ele tem associado uma velocidade VCM tangente aqui, que é referente à rotação, mais uma velocidade para a direita aqui, que é referente a movimento de translação. A velocidade resultante é a soma dessas duas, que dá essa velocidade aqui. Então ela não fica tão difusa, né, quanto essa aqui, que a velocidade é 2 vezes, né, a velocidade do centro de massa. Essa aqui, se você fizer a conta, você vê que não é 2 vezes do centro de massa, né? Ela fica um pouco... o módulo dela não é exatamente 2 vezes esse vetor aqui, né, que daria uma coisa aqui, no caso desse aqui. Então você vê que na foto aqui, ela fica menos difusa, apesar de estar difusa também. À medida que você vai chegando aqui na base, onde a velocidade, então a soma das velocidades faz dar zero, né, visto que uma é para a esquerda e outra para a direita, então você tem a velocidade de zero. Aqui você consegue enxergar de fato a roda como um todo, né, visto que a velocidade é a velocidade zero. Tá certo? Bom, vale enfatizar, né, que o movimento de qualquer corpo que está rolando, né, redondo, pelo menos rolando, suavemente em uma superfície, ele pode ser sempre separado no movimento de rotação
e no movimento de translação. O que precisa ter bem claro aqui é que no rolamento suave, a velocidade do centro de massa ela é igual a ômega-r, onde o R é o raio da minha roda. Foi o que a gente fez aqui, quando a gente desenrolou o fio aqui para enxergar exatamente isso aí. Isso aqui é muito importante, tá claro? Porque simplesmente falar a velocidade do centro de massa é igual a ômega-r sem entender o que está por trás, ele não traz muita informação, né? O ideal é você estar bem claro por que essas coisas acontecem, dado um rolamento puro, né? Um rolamento sem derrapagem e sem ou derrapa ou desliza, ou sem deslizamento. Ok? Perguntas? De boa? Tá. Para finalizar essa sessão, vale a pena enfatizar um outro aspecto relevante. Você também pode descrever esse comportamento de rolagem fazendo uso de um artifício que envolve somente um rolamento que envolve somente uma rotação pura. Oi? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu consigo descrever o rolamento considerando somente uma rotação pura, sem levar em conta a translação. Só que aí eu preciso interpretar, né, de uma maneira um pouco diferente. Que tipo de rotação pura pode descrever todas as propriedades do movimento de rolagem? Certamente, se eu colocar o eixo aqui e pôr esse objeto para rodar, isso não descreve esse movimento aqui, né? Mas será que eu posso movimentar e colocar... Porque a minha ideia é representar a velocidade de todos os pontos dado um certo tempo t. Então, se eu tirar uma foto, eu quero que todos os objetos, todos os pontos do corpo tenham a mesma velocidade. Ou seja, esse ponto aqui, quando eu somar rolagem, quando eu somar translação pura mais rotação pura, a velocidade é aqui. Esse ponto aqui, eu vou ter uma velocidade tangente para cá, vou ter uma velocidade de translação para cá, a minha velocidade de equivalente é aqui. Nesse ponto aqui, a velocidade é 0. Nesse ponto aqui, a velocidade é para cá e ela vale 2 ômega-r nesse ponto aqui. Então, eu quero colocar o movimento de rotação pura de tal maneira que todos os pontos da esfera tenham exatamente as velocidades iguais a dessa aqui. Iguaizinhos a dessa aqui. É possível fazer isso? Sim. De fato, existe uma maneira de descrever o objeto como um movimento de rolamento, de rotação pura. E não é tão difícil de você entender onde você tem que colocar o eixo, visto que no eixo a velocidade é 0. Então, se você olhar essa figura aqui, a grande pergunta é: será que se eu colocar um eixo aqui e colocar essa roda para rodar aqui, em volta aqui, tá vendo? Eu pego a roda aqui, depois eu venho com esse cara aqui, a roda vem parar aqui, depois a roda vem parar aqui, depois a roda vem parar aqui, depois a roda vem parar... Ou seja, eu estou pondo a roda para rodar em torno desse eixo, tá vendo? Então o eixo fica aqui, a roda está aqui, a roda começa a se movimentar em volta aqui do eixo. Aqui, está aqui a roda, ela começa a se movimentar em volta dele. Se eu tirar uma foto desse movimento de rotação pura, será que as velocidades vão condizer todas com o movimento de rolagem? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Que de fato, sim. Tem uma pergunta aqui. No caso, veja, no caso são dois movimentos. Nem precisava ser uma translação pura e nem precisava ser uma rotação pura. Você pode ter um movimento de translação mais um movimento de rotação. E somar.
Se, por exemplo, a velocidade ômega for muito maior que a velocidade de translação, ainda assim você vai ter um movimento descrito. Mas aí vai ser um movimento de derrapagem. Não tem problema nenhum. O fato é, eu estou só somando 2 movimentos para ter um terceiro. Agora, no caso da rolagem, aí eu tenho essa soma com essa soma, mais essas velocidades do centro de massa, elas têm que ter uma relação com a velocidade angular. E aí, quando eu somar esses 2 movimentos, que poderiam ser outros quaisquer, mas nesse caso particular, onde a velocidade do centro de massa for exatamente igual a ômega-r, aí a soma dos 2 movimentos dá um movimento de rolagem. Caso contrário, pode dar um movimento de derrapagem, ou caso contrário, pode dar um movimento de deslizamento, né? Então, é uma soma de 2 movimentos. No caso da rolagem, a velocidade do centro de massa tem que ser igual a ômega-r. Professor, é certo dizer então que num movimento de rolagem existe uma aceleração na velocidade do centro de massa? Não, a aceleração não existe porque a velocidade do centro de massa pode ser constante. Se a taxa de variação da velocidade do centro de massa não mudar, né, se não tiver uma variação da velocidade do centro de massa, não tem aceleração. O centro de massa não tem aceleração. A velocidade é 10 metros por segundo, depois é 10 metros por segundo, depois é 10 metros por segundo e assim em diante. O que você tem, né, em todas as partículas afastadas aqui do eixo, né, é uma aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta está presente em todos esses caras aí. Então, avançando no entendimento do rolamento como uma rotação pura, então minha ideia é que quando eu tire uma foto desse cara aqui, as velocidades todas estejam perfeitamente bem encaixadas, todas elas estejam bem encaixadas. Então, existe uma maneira, sim, de tratar, então, o rolamento com uma rotação pura. Então, como que a gente faz isso aí? A gente faz isso aí como se uma rotação pura em torno do eixo que sempre passa pelo ponto de contato entre a roda e a superfície sobre a qual a roda está rolando. Então, o meu eixo fica ali no ponto P. É lá que eu vou colocar o ponto P do meu movimento de rotação. Então, uma figura aqui para a gente trazer informações é essa figura aqui. Ó. Então, qual que é a ideia? Ó, eu vou pegar, esquece o movimento de rotação nesse momento, tá certo? Pensa o seguinte, eu quero uma roda, esquece o solo também, que eu vou pegar e vou adicionar um eixo aqui, ó. Então, o que eu tenho? Não, essa não. O que eu tenho, ó, no instante de tempo t, ela estava ali. Depois ela começa a se movimentar, ó, e vem parar aqui. Aí ela continua se movimentando, ó, e vem parar aqui. Tá vendo? Então essa roda como um todo, tá vendo o centro da roda aqui? Ela estava aqui, ela começa a se movimentar aqui, ó. Aí vem parar aqui, aí a roda vai se movimentando, 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 movimentando.
vem parar aqui. Então, a roda como um todo, ela está tendo aqui um movimento de rotação aqui em torno desse ponto aqui. Tá claro? Está rodando aqui em torno desse ponto. O próximo ponto aqui, ela ia estar aqui, ó. Tá rodando aqui. Ela pode até já tá quase já na posição que ela estava. Então ela vai rodando aqui. Ela pega aqui, vem. Rodando aqui como se tivesse um eixo nessa posição aqui. Se você fizer isso, você vai ver, é o que a gente vai mostrar aqui, que todos os pontos ali vão ter com a velocidade exatamente como deveria estar. Todos os pontos. Ou seja, se a gente considerar o movimento de rolamento como uma rotação pura em torno de um eixo passando pelo meu ponto P aqui, pelo meu ponto P, e perpendicular ao plano da roda, né, definido pela roda, então está perpendicular ao plano, o que a gente observa, então, é que as velocidades de todos os pontos vão poder ser descritas por esse movimento aqui como um todo. Note que a velocidade angular da roda, rodando em torno do eixo P, é a própria velocidade angular ômega de rolamento, tá certo? Pensa só. Vamos voltar agora, vamos pegar essa figura aqui de novo. Opa. Se eu pega essa roda, coloco um eixo aqui. Ponho ela para rodar aqui em volta. A velocidade aqui, eu vou colocar uma velocidade ômega. Tá certo? Então, ó, esse ponto aqui, ó, ele está a uma distância 2r. A velocidade dele aqui é a velocidade angular ômega, que é a que eu pus para rodar essa roda, que eu estou falando que é o ômega de rolamento dela mesmo. Mas ela está presa nesse eixo aqui. Então é ômega vezes a distância que eu estou do eixo, que é 2r. Então é 2r. Ou seja, a velocidade linear desse ponto aqui, v, é igual a ômega vezes 2r, que nada mais é do que 2 ômega r. Que era exatamente o que eu tinha antes, ó. Tá vendo? Ó? Que é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Isso por quê? Porque eu estou a uma distância de 2r e estou pondo ele para rodar com uma velocidade ômega, em torno desse eixo aqui. A roda está rodando aqui em torno desse eixo com uma velocidade ômega. Se eu pegar esse ponto aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui um braço R e a velocidade é ômega, porque todos os pontos da roda estão rodando com velocidade ômega em torno desse eixo aqui. Então a velocidade aqui é ômega R, como deveria ser também. Vamos olhar com cuidado agora, ó, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, tá aqui a distância do eixo. Tá aqui a velocidade que é sempre perpendicular ao R. Vamos pegar a minha esferinha aqui, ó. Vamos pôr ela ali para você ver, ó. Ó. Seria isso aqui. O movimento de rotação em torno desse eixo aqui. Que eu teria que diminuir um pouco, né, ela para... Se você olhar esse movimento da... Vamos pegar... Deixa eu pegar uma outra, deixa eu ver. Copiar. Colar. Aqui está ela aqui. Se você começar a deslocar esse cara aqui, ó. É que eu quero esse ponto aqui. Então, ó, o que eu quero dizer, acho que isso aqui não vai funcionar. Que esse cara aqui, ele é o seguinte, ó. Ele é a soma de um movimento de translação
essa velocidade é v de cm, e mais uma outra velocidade aqui, ó, que era a velocidade de rolamento, mas era baseado nesse raio aqui antes, quando estava rolando o rolamento, não é isso? Então ele é perpendicular a esse vetor aqui, ó, quando eu estou analisando o rolamento. Então esse aqui é uma velocidade, que é a velocidade de rolamento, e esse aqui é a velocidade do centro de massa. A soma desses dois dá exatamente o que deveria ser do que quando eu pegar esse cara e pôr ele para rodar aqui. Esse cara aqui também, ó, esse cara aqui, ó, ele é composto por uma velocidade do centro de massa mais uma velocidade de rotação. Você pegar a soma aqui, ó, dá esse vetor aqui. Em suma, eu consigo descrever esse movimento de rolagem considerando esse movimento de rotação, aonde o eixo de rotação é aqui no ponto P. A velocidade angular da roda rodando em torno do eixo é a própria velocidade angular da roda, né? Então esse movimento aqui, essa volta aqui, ó, a velocidade angular aqui é o ômega, que é igual ao ômega de rotação daqui, né? Do movimento de rolagem. Você põe ele no mesma velocidade angular. Professor? Oi. Posso fazer uma pergunta? Deve, claro. Nessa coisa de essa imagem aí que está com o rolamento como uma rotação pura. Sim. Na velocidade que está ali na região meio que equatorial desse círculo, ela vai ser igual à velocidade do centro de massa. A velocidade não angular, a linear, dos pontos que estão ali como se eu cortasse a roda no meio. Ó, as velocidades no meio, você fala essa aqui e essa aqui, é isso? Não entendi. Isso. Se elas vão ser igual à velocidade do centro de massa? Isso. Ó, elas não vão ser porque, ó, as velocidades que vão ser igual ao centro de massa são aquelas que têm ômega r, não é isso? A velocidade do centro de massa aqui é ômega r. Então, as que tiverem o mesmo raio aqui, ó, é que vão ter a mesma velocidade do centro de massa. Não, porque o raio precisa ser o mesmo. Porque se tiver o mesmo raio aqui, ó, um raio, esse cara aqui, todos eles estão a mesma distância do eixo, tá vendo? Ó? Então, todos os elementos aqui, ó, aqui, tem a mesma velocidade angular, aliás, tem a mesma velocidade radial, porque tem a mesma distância r, e a velocidade é ômega de rotação. Então não seria esse cara que teria a mesma velocidade desse, não. Seria os caras que estão aqui, ó. Esse cara vai ter a mesma velocidade desse, porque se esse braço aqui for igual a esse braço aqui, aí esse cara tem a mesma velocidade desse cara aqui. Esse cara aqui tem a mesma velocidade desse cara aqui, porque você tem o mesmo braço aqui, ó. O mesmo tamanho de braço aqui. É isso? Era isso? Entendi. Obrigado, professor. Beleza. O que vai definir a velocidade angular, a velocidade linear de cada um deles é a distância que eles estão do eixo, porque a velocidade angular é a mesma, né? Então todo mundo está rodando com a mesma velocidade angular. Então o que define agora a velocidade linear de cada um deles é a distância do eixo. Todo mundo que tiver a mesma distância do eixo tem a mesma velocidade linear. Beleza? Então, note que isso condiz exatamente com o que a gente tinha em cima. Então, de alguma maneira, a gente pode reproduzir esse movimento aqui de rolagem, analisando o movimento de rotação pura. Isso é legal, né? Porque você pode, por exemplo, usar o momento de inércia, o teorema dos eixos paralelos, né, para estudar como é que é o movimento de rolagem desse objeto, de rotação desse objeto, né? Porque a gente sabe calcular o momento de inércia para uma roda. Aí eu uso o teorema dos eixos paralelos, desloco e calculo o momento de inércia aqui, nesse ponto aqui. E aí então consigo fazer as contas todas que eu precisar, calcular energia, calcular velocidade angular, que seja, né? Somente analisando um movimento
de rotação pura. Vamos fazer um teste aqui, fazer o teste 10.1. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, daí não preciso puxar o livro. A roda traseira da bicicleta de um palhaço tem um raio 2 vezes maior que a roda dianteira. Então eu tenho aqui, vamos pensar aqui, eu tenho a roda, a bicicleta tem um raio 2 vezes maior que a roda dianteira. Então a roda traseira é gigante e a roda dianteira é menor. Isso aqui, mais ou menos. Beleza. Quando a bicicleta está se movimentando à velocidade linear da extremidade superior da roda traseira, então, a velocidade linear da extremidade da roda traseira, ou seja, essa aqui, é maior, menor ou igual à velocidade linear da extremidade superior da roda dianteira. Veja, é uma bicicleta, não é isso? Se é uma bicicleta, a velocidade do centro de massa aqui é igual à velocidade do centro de massa aqui. Tá claro? A velocidade do centro de massa é a mesma, porque os dois estão se movimentando. Muito bem. Agora a velocidade do centro de massa aqui... Ah, é verdade. É isso aí, desculpa. Pronto. Obrigado. Valeu. Então, ó, tá aqui, né, a brincadeira. Opa, ainda não ajudou. Esse cara aqui acho que eu não preciso mais. Vou apagar esse cara. Então, ó, estão os dois se movimentando com a mesma velocidade do centro de massa. Tá certo? Aí ele quer saber a velocidade superior aqui, a linear. Bom, a velocidade linear, vamos ver aqui no livro, vou puxar aqui novamente. Ó. Aqui em cima é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Então, se eles têm a mesma velocidade do centro de massa, a velocidade linear aqui vai ser exatamente igual. A velocidade aqui vai ser 2 vezes a velocidade do centro de massa. O que varia aqui, no fundo, é a velocidade angular de cada um deles, né? Como ele está pedindo a linear, não é isso? A velocidade linear da extremidade superior da roda traseira é maior, menor ou igual à velocidade linear da extremidade da roda dianteira. A velocidade linear é igual. Né? Por quê? Porque é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Senão ela não estaria no movimento de rolamento. Para estar no movimento de rolamento, a velocidade na parte superior tem que ser 2 vezes a velocidade do centro de massa, que por sua vez, como é igual nos dois, então a velocidade linear é a mesma. Tá claro? O que muda é a velocidade angular, né? Por quê? Porque a velocidade do centro de massa é igual a ômega-r no movimento de rolamento. Aqui também. É igual a ômega-r. Porém, essa aqui tem um raio menor do que esse cara aqui. Então, se esse raio é menor, essa velocidade angular tem que ser maior. Se esse raio é maior, essa velocidade angular tem que ser menor. Então, enquanto esse aqui dá 10 voltas por segundo, esse aqui dá 2. Mas a velocidade do centro de massa é a mesma. Só muda o número de voltas. Então, esse cara, um da frente está rodando pra caralho lá e o de trás está lá devagar. A velocidade angular menor. Então, como o raio é maior, a velocidade angular é menor na de trás e, consequentemente, a velocidade angular da frente é maior. Veja que para esse cara aqui, quando ela dá uma volta completa, esse cara aqui andou 2 πr. Esse cara aqui também andou 2 πr, só que o raio dele é muito menor. Então, o 2 πr desse cara aqui vale 10 metros. O 2 πr desse cara aqui vale 2 metros. Então, quer dizer, um deu 5 voltas, enquanto o outro deu 1 volta. Tá certo?
mas a velocidade dos dois é a mesma. Os dois andaram ali 10 metros por segundo, né? Se a bicicleta se movimenta, a não ser que a bicicleta esticasse ou contraísse, né? Mas como ela não estica nem contrai, apesar de ser uma bicicleta de um palhaço, não tem nada disso dito, né? Então, as duas se movimentam com a mesma velocidade do centro de massa. Ô, professor? Sim. Quando a bicicleta está com a corrente ligada na roda de trás, quanto maior for a roda de trás, significa que você tem que fazer menos força para andar com ela? Repete, vamos ver, vamos ter que pensar um pouco. Quanto maior... o raio da roda de trás, menos força você tem que fazer para andar nela? Veja, você vai pedalar na roda da frente, é isso ou na roda de trás? Você vai pedalar na roda de trás. Você vai pedalar na roda de trás? Isso, quando você pedala, a corrente está ligada na roda de trás, para você rodar a roda de trás. Isso, mas você faz força na roda da frente, não é isso? Na engrenagem da frente, não é isso? Eu acho que é da de trás. É que eu estou pensando na corrente. Então você faz uma força num eixo, mas ela é transmitida para trás, né? Isso. Isso, entendi. Aí você quer rodar de trás, você quer saber se ela for muito grande, né? O quão difícil é você pôr esse objeto para movimentar. Veja, a energia cinética, tem que pensar em termos de energia, tá? A energia cinética vão ser duas partes. Você vai ter uma energia cinética devido ao movimento de translação, mais uma energia cinética devido ao movimento de rotação que você vai ter que gastar. Então, essa energia ela vai ser toda transferida para a energia cinética. Então, se você tiver um momento de inércia maior, você vai ter ali uma quantidade de energia que você vai despender para pôr o objeto para rodar e essa bicicleta vai se deslocar. Quanto mais fácil, precisa ver com cuidado, preciso ver, porque eu não quero me adiantar. De qualquer maneira, a seção 11.3 que a gente vai entrar agora vai bem nessa linha, que é exatamente a energia cinética de rolamento e de rolamento que envolve rotação e translação. Então eu peço o seguinte, puxa essa pergunta na próxima aula, que daí também, além de ter pensado com cuidado, para não falar besteira, a gente já vai ter mais argumentos aqui para poder discutir. Beleza, valeu, professor. Fechou. Não é aquela questão do aro da bicicleta lá, se é aro 27, aro 29, dependendo do aro fica mais fácil? Então, provavelmente é a mesma, mas eu só não sei dizer de antemão, porque eu não tenho experiência nenhuma, então eu vou ter que pensar para ver como é que vai ser, entendeu? Não sei te dizer. Aparentemente, quanto menor for a roda, mas por quê? Será que está relacionado com o momento de inércia, né? Então, eu também quero saber. Porque quando o raio é menor, o momento de inércia dela é muito menor, né? Porque quanto mais afastado tiver os objetos, né, mais difícil é você pôr para rodar, não é isso? Então, está relacionado com isso ou não? Ou como é que está? Então, essa é eu quero entender direito isso. Entende? A minha ideia, porque o fato de você ter facilidade de colocar para rodar significa de você inferir velocidade nela, porque rodar ela é basicamente virar a velocidade do centro de massa, visto que a velocidade do centro de massa é exatamente o ômega-r, né? Então, você vai ter, por um lado, uma dificuldade para criar a velocidade angular, porque o momento de inércia é grande, né? Por outro lado, você tem um raio maior que vai fazer com que a velocidade do centro de massa seja ômega-r. Então, você tem dificuldade para aumentar o ômega, mas à medida que você aumenta o ômega, o raio é maior. Então, eu não sei se uma compensa a outra. Se em termos de energia, você vai gastar... Eu não sei, é isso que eu quero tomar cuidado antes de responder, só isso. Entende minhas inquietações ou não? Não sei se está tão obscuro assim. Sim, tranquilo. Então tá. São 11h30, deixa eu ver essa sessão. Não, acho que essa sessão é fácil da gente avançar. A gente termina pelo menos a sessão 11.3, que é a energia cinética de rolamento. Então, vamos lá avançar? Só para a gente concluir hoje o dia.